Durante anos, a construção de escadas de alto padrão foi vista como algo complexo, difícil, restrito a poucos. Mas enquanto muitos apenas observavam, um profissional decidiu dominar cada detalhe, cada cálculo, cada ângulo, cada estrutura. Matheus Escadas não constrói apenas escadas. Ele constrói precisão, autoridade, respeito. São mais de 12 anos transformando o concreto em obras que impressionam. Projetos executados na prática. Método validado no campo de batalha da construção civil. Hoje, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque quer evoluir, quer sair do comum, quer aprender a construir escadas de alto padrão com segurança e estratégia. Agora é o momento. Prepare-se. Respire fundo, porque a sua jornada começa agora. Fala, escadeiros, sejam bem-vindos à segunda aula do método ME360, escadas de alto padrão. Eu sou Matheus Escadas, especialista em escada de alto padrão, e já estou nesse mercado, nesse ramo, há mais de 12 anos. E o objetivo dessas 3 aulas é te mostrar o caminho para construir escada de alto padrão de forma mais fácil, mais rápida e mais econômica. Depois dessa aula, nunca mais você vai olhar para uma escada do mesmo jeito. Isso eu te garanto. E se você não assistiu à primeira aula, eu te recomendo fortemente que você volte lá agora mesmo, a aula 1. Essa aula é a base para o início da sua jornada. E a aula 2 é o complemento da primeira aula. Para que você aproveite essa aula daqui ao máximo, é fundamental, que você tenha assistido a primeira aula. Se você não assistir a primeira aula, você vai ficar perdido aqui. Beleza? Vamos começar a aula de hoje. Nós já estamos com milhares de pessoas inscritas nessa jornada. E eu gostaria de agradecer a vocês pelo comprometimento de vocês, até aqui. A quantidade de gente que assistiu a primeira aula superou muito as minhas expectativas. Muito obrigado pelos comentários lá na comunidade. É muito importante saber que esse conteúdo está sendo útil para você e que você está comprometido, com a jornada. É muito bom ver tanta gente comprometida. Isso me dá mais energia para trazer essas aulas. E ainda teve também a galera que me marcou lá no Instagram, Muito obrigado mesmo, isso ajuda bastante, beleza? E na aula de hoje eu vou te mostrar como faturar até R$30.000 por mês construindo escadas começando do zero. Então você vai saber como ganhar R$30.000 por mês construindo escada, mesmo começando do zero, sem ferramenta e sem precisar correr atrás de cliente. Ao final dessa aula, você vai entender que começar do zero não será um problema. Você vai entender que você vai poder começar mesmo sem ferramenta. Então, ferramenta também não será um problema. E também você vai entender que a aquisição de clientes não será um problema. Que nós vamos mostrar como passar por cada obstáculo desse. Beleza? E só um resumo aqui da aula anterior, eu mostrei como que a história do método surgiu, os desafios que eu enfrentei, trouxe dados do mercado da construção civil que está em alta, mostrei que apesar da demanda do mercado ser alta, existe pouca mão de obra qualificada e que esse mercado é uma grande oportunidade. Eu fiz uma comparação com outros mercados, como vidraçaria, marcenaria, o gesseiro, e você viu que esses mercados são encontrados facilmente, mas que empresas especializadas em escadas de alto padrão são raras. Não é isso? Também mostrei que dá para faturar se você estiver começando. Eu te mostrei quanto que dá para faturar se você estivesse começando hoje. Por fim, a gente fez um exercício prático, com o objetivo de mostrar que com o passo a passo correto se torna fácil a execução das escadas. Então vamos lá, Como faturar aí 30 mil começando do zero? Talvez você esteja pensando, rapaz, Matheus, eu vou ganhar isso mesmo? Matheus, eu não tenho um nome no mercado, não tenho um portfólio, não tenho nada para mostrar, não tenho clientes. Cara, eu também não tinha. E o que me fez crescer não foi experiência, foi aprender o processo. O primeiro passo para esse processo
eu quero que você escolha um modelo de escada. Escolha agora o modelo de escada. E preste atenção nessa parte, porque isso aqui é fundamental, é um fundamento de tudo. Se você tentar aprender tudo de uma vez, você vai travar, vai querer aprender escada caracol, escada em U, escada flutuante, escada cascata, escada com viga central, escada com guarda-corpo. E aí no final você vai acabar sem dominar nenhuma, né? E esse é o erro da maioria das pessoas que estão começando. Querem abraçar o mundo, mas quem cresce rápido escolhe um ponto de partida. E o ponto de partida que eu recomendo para você é a escada vazada reta. E não é porque ela é bonita, né? Não é só porque disso, na verdade. É porque ela é estratégica, essa escada é estratégica. Ela é a melhor porta de entrada para quem está começando. Vou te explicar o porquê disso. Primeiro, ela é mais fácil de executar. Você não tem curva, você não tem raio, não tem patamar complexo, você não tem mudança de direção. É uma linha reta. Isso facilita o cálculo, facilita a marcação, facilita a forma, facilita a concretagem, facilita tudo. Ou seja, você diminui drasticamente a chance de erro. E quando você está começando, errar custa caro, né? Pode acontecer um erro ou outro, mas a ideia é que você evite o máximo possível. Custa dinheiro, né? Custa confiança. Por isso, eu sempre falo, comece pelo simples. O segundo ponto, ela é a mais aceita no mercado. Você entra em qualquer bairro hoje, qualquer local, qualquer cidade, qualquer condomínio, e observar as casas, a maioria tem planta simples, né? E a escada reta encaixa praticamente em qualquer projeto. Arquiteto gosta, engenheiros também gostam de trabalhar com a escada reta, né? Clientes entendem rápido. Você mostra o modelo de escada vazada reta para o cliente e ele bate o olho e já consegue imaginar subindo essa escada, né? Não precisa explicar demais, né? Isso encurta o ciclo até mesmo da venda dessa escada. O terceiro ponto é uma boa margem de lucro que você tem. Esse modelo tem custo de execução relativamente baixo, comparado ao valor de mercado, né, que o cliente percebe ali. O cliente vê a escada moderna, você vê uma escada simples de executar, né? Essa diferença é onde mora o lucro. Você não precisa de ferragem especial, não precisa de gabarito complexo, não precisa de equipe grande. Com pouco você entrega muito. O quarto ponto, menos erro. Essa escada é menos erro. Tudo é reto. Tudo que é reto é mais previsível. Você consegue repetir o processo, você consegue padronizar, você consegue criar um método, né? Um método próprio seu de execução. E o método gera escala, né? Você consegue fazer mais e mais. Se você fizer hoje uma escada vazada reta, amanhã você consegue fazer outra melhor, depois outra mais rápida, depois outra com mais lucro. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante. Essa escada é a sua semente. Quando você planta uma árvore, você não começa com uma floresta, né? Você começa com uma semente. Essa escada é a sua semente. Você vai dominar ela primeiro, vai errar menos nela, vai ganhar dinheiro com ela, vai ganhar confiança com ela e só depois você parte para modelos mais complexos. Tem gente que quer começar pelo topo, né, da montanha, mas ninguém sobe uma montanha pulando etapas, a não ser que você chegue lá de helicóptero, né? Você sobe um passo de cada vez, né? Até para subir uma escada você sobe um passo de cada vez, não pula 2 degraus, né? Então grava isso, não queira aprender tudo agora, escolha o modelo, domine ele, execute, ganhe dinheiro e depois evolua. A escada vazada reta vai te ensinar como calcular espelho e piso, como marcar obra, como montar a forma, como posicionar as ferragens, como concretar, né, como entregar o acabamento. Ela é praticamente uma escola. Se você dominar esse modelo, você já vai estar na frente de muita gente no mercado. E mais, com ela, você já consegue fechar obras, né? Já consegue gerar caixa, né? Money, dinheiro, já consegue comprar ferramenta, já consegue reinvestir. Por isso eu falo, invista tudo nela. Essa é a sua porta de entrada. Esse é o seu começo. E mais para frente, quando você estiver estruturado, aí sim,
você escolhe outros modelos, mas agora não. Agora é foco, agora é fundamento, né? É o início ali, agora é a base. Porque quem constrói uma base forte não desmorona depois. O segundo passo que você precisa focar é em dominar o cálculo. Cálculo e execução. Agora que você já escolheu o modelo, né, vem esse passo, né? E esse aqui é o que separa quem só assiste vídeo de quem realmente vira profissional. Dominar cálculo é execução, não é decorar a fórmula, é entender o processo. Porque quando você domina cálculo e execução, 3 coisas acontecem automaticamente. Você ganha autonomia, né? Você passa confiança para o cliente e você fecha mais obras. Vou explicar cada um primeiro. Autonomia, quando você não sabe calcular uma escada, você depende de alguém, né? Depende do engenheiro, depende do arquiteto ou depende de um pedreiro mais experiente, por exemplo. E depender de outras pessoas te deixa, como é que eu posso dizer? Te deixa lento. Agora, quando você domina o cálculo, você chega na obra, mede aqui, puxa dali, você faz as contas e já sabe quanto degrau vai ter, qual vai ser a altura do espelho, qual vai ser o piso, qual vai ser o comprimento total dessa escada. Você não precisa esperar ninguém, você resolve ali mesmo. Isso te dá poder. O segundo ponto, você passa confiança para o cliente. Imagina a cena. O cliente te pergunta, como que vai ficar a minha escada? Aí você responde, né, com segurança. Vai ter tantos degraus, vai estar com essa altura, esse piso, vai começar aqui, vai terminar ali. Você não precisa sair riscando tudo primeiro para depois saber. Com o cálculo isso já resolve. O cliente sente na hora, ele percebe que você sabe o que está fazendo. Agora imagina o contrário. Aí o cliente pergunta, você gagueja, fala que eu vejo depois e diz que vai mandar para alguém calcular. A confiança cai. E a confiança é tudo em uma obra, em uma construção, né? O cliente contrata quem transmite segurança. Terceiro, você fecha mais obras. Porque quem domina cálculo e execução consegue fazer o orçamento mais rápido. Você responde o orçamento mais rápido, né? Explica melhor, tira a dúvida na hora, enquanto um está esperando resposta, você já está fechando o contrato. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante. O cálculo não é um bicho de 7 cabeças, né? Como você viu na aula anterior. A execução também não. O problema é que ninguém ensina isso de forma organizada. A maioria aprende apanhando na obra, errando, perdendo dinheiro. Eu sei disso porque foi assim comigo. Eu bati muito cabeça. Eu errei degrau, eu errei nível, eu errei alinhamento, eu perdi material, eu refiz serviços, mas cada erro virou aprendizado. E foi isso que virou método hoje. Hoje eu ensino exatamente o caminho, como calcular do zero, como marcar na obra, como montar a forma, como posicionar a ferragem, como concretar corretamente, tudo passo a passo, sem pular etapa. Porque quando você fica querendo pular etapa, você paga depois. Agora preste atenção nessa parte. Não adianta só saber cálculo se você não sabe executar. E não adianta só executar se você não sabe calcular. Então, basicamente, os dois andam juntos. E é isso. O que vai transformar você em um profissional completo é ter essas duas coisas. É esse complemento, né? Por isso que eu fico batendo tanto nessa tecla. Dominar cálculo, execução, muda a sua posição no mercado. Você sai do operacional básico, né, e entra no nível mais técnico. E quando você chega nesse nível, o jogo muda. Você começa a enxergar a escada diferente. Você entra em um ambiente e já visualiza a solução. Você olha uma planta e já imagina o projeto já pronto. Isso não é dom, ao contrário do que muitos pensam. É prática e método. É isso que eu quero que você construa aqui. Autonomia, confiança e resultado. Beleza, agora talvez você esteja pensando, Matheus, eu entendi esse modelo, né? Já entendi a questão do cálculo. E para não ficar só aqui falando o que você tem e o que você não tem que fazer, eu quero te mostrar aqui na prática os princípios de um cálculo.
né? Você entendendo esse princípio, você vai poder usar isso em qualquer escada. Nesse exemplo que eu vou utilizar aqui, eu vou fazer aqui um rabisco aqui de uma escada em L, né? Na aula anterior eu mostrei um cálculo de uma escada reta. Agora eu quero te mostrar o que é que você precisa para poder fazer um cálculo de uma escada em L. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Há uma escada em L, né? Que eu falo que é no formato de L. Ela tem esse formato aqui, ó, né? Que é um L, né? Como o próprio nome já diz. Uma escada, geralmente, ela é feita em L quando ela não tem espaço suficiente nessa direção aqui reta. Como ela não tem espaço suficiente, né? A pessoa dá de cara com a parede, então você precisa trocar de direção. Então a escada vai vir aqui nessa direção, aqui vai ter um patamar, e aí você vai vir cá para outra direção. Aí vai formar a escada em L. Quando você for construir qualquer escada, a primeira coisa que você vai chegar na obra e vai procurar saber é a medida de piso a piso. Coloque isso aí, anota isso. Medida de piso a piso, que é o piso inferior ao piso superior. Essa é a primeira medida que você precisa. Que medida é essa? É aqui, ó. Aqui é o piso inferior e vamos supor que aqui é a laje. Você vai pegar a medida aqui do piso inferior ao piso superior com sua trena e vai achar a medida de piso a piso, né? Mais uma vez eu vou lembrar, não é embaixo da laje, é acima da laje, onde está o piso, de piso a piso, ok? Então, a primeira coisa é encontrar essa medida. Encontrou? Vamos supor aqui que agora que a medida é 3 metros. Vamos botar uma medida redonda. Você encontrou aqui a medida de piso a piso. Vou botar aqui PP de 3 metros. 3 metros, ok? Qual é a segunda medida que você precisa pegar aí no espaço? Né? Provavelmente, como uma escada em L, você vai ter um espaço assim, ó. Aqui vai ter uma parede, né? Aqui vai ter outra parede. Então você vai precisar pegar essa medida desse ponto aqui até esse ponto aqui da parede, né? Pegar essa medida aqui. Depois você vai pegar essa medida aqui e vai fazer a marcação. Eu vou chutar aqui algum exemplo. Eu vou botar aqui 3,20 aqui, essa medida aqui de 3,20. E vou botar uma medida aqui vou botar 2,60. Estou chutando aqui, viu? 2,60. E aí, beleza, encontrou essas medidas, você vai pegar e vai passar para o papel, né? Claro, você não vai ficar guardando essa medida tudo na mente. Você vai estar ali com o seu papel, sua caneta e vai estar anotando essas medidas. Pegou essas medidas aí, você já parte para o cálculo. O primeiro cálculo que você faz é a medida de piso a piso, para encontrar a altura do espelho. Mais uma vez, para você encontrar a altura do espelho, tem uma norma, eu não me lembro agora o número, mas você tem uma norma para poder encontrar a altura do espelho e tem uma norma para poder encontrar a medida da pisada, né? Pisada espelho. Então, nessa norma gira em torno de o espelho entre 16 e 18, né? E a pisada fica ali entre 27, se eu não me engano, de 27 a 30, né? Uma pisada considerada confortável. Então, o que você vai fazer é isso. Aqui na parte do espelho, você vai encontrar uma medida aqui entre 16 e 18 centímetros, que é uma medida confortável. Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, vou pegar uma calculadora aqui para fazer o cálculo, né? Que na mente não vai não. Conta quebrada, só na calculadora. Então, você vai pegar aqui a medida de piso a piso, que é 3 metros, e vai começar a dividir. Pegou 3 metros, vou começar a dividir aqui por 15. 300 dividido por 15. Ok, a divisão. Divisão simples. 300 dividido por 15. É igual a 20. Aí, tá alto, o espelho está alto. Aí, o que a gente faz? A gente pega 300 e começa a dividir por 16. Coloca mais degrau aí para poder ficar mais confortável. Aí, deu 18,7. Passou 7 milímetros acima da norma. Se é uma situação que não tem como botar mais degrau, você pode trabalhar dentro dessa medida. Porque é o que tem, entendeu? É o que você consegue trabalhar. Mas se você consegue colocar mais, se você viu ali que no seu espaço dá para botar mais degrau, você vai e coloca mais degrau. Então, eu não vou considerar essa medida aqui de 18,7. Eu vou botar mais um degrau aqui. Eu vou pegar 300. Eu vou dividir por 17.
Aí deu 17,6. Então, esse 17,6 aí é uma medida do nosso espelho. Então, você vai pegar esse 17,6 e vai anotar como espelho. Vou botar aqui a letra E mesmo. 17,6. Então, você já encontrou a medida do seu espelho. Assim como foi explicado ontem, sempre que você tiver um espelho, uma quantidade de espelho, você vai ter alguma quantidade, 1 a menos de pisada. Então, se eu peguei aqui e dividi por 17, eu tenho 17 espelhos, mas eu só vou ter 16 pisadas. Eu expliquei isso na primeira aula. Se você não está entendendo essa parte, então é porque você não assistiu a primeira aula. Então, vai lá, vai assistir a primeira aula. Beleza? Então, como você já sabe, sempre vai ser um degrau, uma pisada a menos do que o espelho. Então, eu só vou colocar aqui, ó, a quantidade de espelhos. Vou botar aqui, ó. A quantidade de espelho é 17. E a quantidade de pisada, vou botar a letra P aqui, vai ser 16. Vai ser sempre 1 a menos. Então, o que é que a gente faz agora? Beleza, eu já sei a quantidade de piso que vai precisar aqui nessa escada. E quando você faz essa divisão aqui, ó, do 3,20, do 2,60, você está encontrando a pisada. Beleza? A divisão aqui de 3,20, 2,60 é para encontrar a pisada. Todo degrau que vem aqui é pisada, né? É pisada espelho, mas com essas medidas aqui você encontra a pisada. Patamar é uma pisada, né? O degrau em si é uma pisada. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer agora, né? Já encontrou essa medida, encontrou a de cá, você precisa saber qual é a largura da escada. Isso aí você vai olhar no projeto ou vai perguntar ao cliente, né? E vai analisar se você tem espaço disponível para isso. Geralmente fica ali entre 90, 1 metro, 1,10 m. Nesse caso aqui, vamos supor que a largura da escada vai ficar com 90. Quando a obra já está pronta, quem determina essa medida é a abertura do vão. Aí, por exemplo, tem um vão na laje, né, onde vai passar a escada, que está com 90 centímetros. Então, você não vai fazer a escada com 1,10 m. Se o vão que você tem é de 90 centímetros, você vai seguir o que está ali. Entendeu? A não ser que analise a estrutura e faça uma abertura nesse vão. A não ser que não seja isso, você segue o padrão. Então, vamos supor que aqui é 90 centímetros, a largura da escada. Toda a escada vai ter 90 centímetros, tanto de cima como embaixo. Pronto, beleza. Então, agora o que você vai fazer? Daqui para aqui, ó, é patamar. E o patamar é 90 centímetros. Né? Ele precisa ser 90 centímetros, tanto em uma direção como na outra. Precisa ser 90. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai subtrair. Você vai pegar 320 menos 90 do patamar, né? Pega aqui 320 menos 90. Dá quanto? 320 menos 90. Muita gente aí já falou até na mente essa medida, mas olha aí, eu estou tendo que ir para a calculadora. Deu 2,30. Então, o espaço que sobrou aqui disponível foi de 2,30. Você já eliminou o patamar, então você só tem agora aqui 2,30. Então, com esse espaço que tem disponível aqui, você vai distribuir uma quantidade de degrau que fique com a medida confortável. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aí 2,30 e vai dividir, começar a dividir aí, vamos supor. Ó, se eu dividir por 10 aqui, eu já sei que é 23 centímetros. 23 centímetros abaixo, né, da norma. A norma fica ali entre 26, 27 até 30 centímetros. Então, em vez de dividir por 10, que eu já sei que vai dar 23, eu divido por 9. Deixa eu começar aqui a dividir por 9. Aí eu dei 25,5. 25,5 ainda está, o degrau ainda está curto, está apertado. Então, eu vou dividir por 8. Vou botar menos degrau aqui nesse lance. Vou pegar aqui 2,30, que foi o que sobrou, né? E vou dividir. Eu dividi por 9, agora vou dividir por 8. Aí, deu 28,7. Então, eu já posso considerar isso aí como a minha medida, a minha pisada. Então, eu sei que nesse lance aqui, ó, vai pegar 8 degrau de 28,7 centímetros.
Então a pisada vai ficar com 28,7 centímetros. Então, deixa eu dar uma distribuída aqui, só para vocês terem uma noção, que vai pegar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou muito grande, peraí, deixa eu afastar mais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá muito lindo não o desenho, mas dá para entender. Aqui nesse lance aqui pegou 8 degraus, né? Mas o patamar, né, que está inteiro até o momento, dá o quê? Dá 9 degraus. A gente precisa de 16. Então, vamos fazer o cálculo aqui do outro lance. O outro lance é 2,60 e você vai fazer a mesma coisa. Já que o outro lance também avança aqui o patamar, você vai pegar 2,60 e vai diminuir os 90 centímetros. Então, vai ser 2,60 menos 90. Agora eu vou tentar fazer a conta aqui de cabeça. 2,60 menos 60 dá 2. Menos 30 dá 1,70. Então é isso. 1,70. Sobrou 1,70. Igual aqui 1,70. Então, daqui desse ponto para aqui é 1,70. Então você vai pegar, né, e vai encontrar a medida aí que dê os 28,7, né? Para saber quantos degraus você precisa. Nesse caso daqui, ó, você vai pegar 1,70, né? Vou fazer algumas divisões aqui só para você ter uma noção. Eu vou dividir aqui por 4. 1,70 dividido por 4 deu 42,5, ficou muito grande. 1,70 dividido por 8, 4 não, por 6, deu 28,3. Ficou uma diferença ali de 4 milímetros. Então o que é que você pode fazer aqui? Você pode pegar o 28,7, né, e multiplicar por 6. Você vai pegar aqui o 28,7 e colocar vezes 6, que é dar 1,72. 1,72,2. Então nesse caso aqui, ó, para que a medida fique igual à de cima, né, que o lance de cima não fique com 28,7 ou de baixo com 28,3, você pode dar uma avançada aqui em 2 centímetros. Em vez de você o ponto ficar só aqui, você dá uma avançada aqui e coloca ele 2 centímetros para frente. Ah, Matheus, eu posso fazer isso? Pode. Você pode ajustar as medidas para poder ela bater, casar e ficar tudo certinho. Ah, Matheus, mas eu só tenho um espaço exato de 1,70. E agora, o que é que eu faço? Bom, o que é que você pode fazer? Então, olha o que aconteceu aqui. Teve essa diferença, né? Você não tem como avançar mais para colocar mais degrau, porque você tem um limite de 1,70. Então, o que é que você pode fazer? Isso aqui é o que acontece, né? Você vai querer fazer uma escada o máximo confortável possível, porém você tem que se adequar às medidas do espaço. Então, eu vou te dar aqui algumas dicas para poder você solucionar esse problema. Primeiro, você precisa de 16 pisadas. E você tem quantas pisadas aqui? Vamos contar. Aqui tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então, você está precisando de até de mais um degrau. Então, o que é que você pode fazer aqui? Como você não pode mais avançar para colocar esse degrau aqui que está faltando, então você pode usar o recurso do leque, o recurso do patamar. Esse recurso do patamar ele é utilizado quando tem pouco espaço. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai solucionar esse problema aqui. Ó. Como aqui não pode avançar, você vai diminuir esse degrau aqui, né? Aqui a medida vai dar tranquilamente o 28,7, né? Até porque você já diminuiu um degrau, né? Você diminuiu 28,3 centímetros. Então, tá tranquilo. Dá para colocar 5 degraus de 28,7. Então, o que é que você vai fazer? Já que você tirou esse degrau daqui, você joga o patamar. Aqui assim. Então,
você, mesmo assim, aqui só tem 15 e você precisa de 16. Então você vai pegar o patamar e vai deixar ele dividido aqui ó, em 13. Então o que é que vai acontecer? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí você conseguiu encontrar. Mateus, como é que eu faço esse patamar? Como é que eu encontro a medida certinha dele? Você tem a opção de dividir o meio aqui, ó. Você pegou aqui, dividiu o meio, 45 dividido por 2 dá, ou 90 dividido por 2 dá 45. Dividiu o meio aqui, dividiu o meio cá, né? E aí você traçou aqui para poder ficar com o degrau bem dividido. Mas o que acontece? Às vezes, a depender da sua medida, nesse caso de 90 não, mas a depender da medida estar menor, é interessante que você, em vez de deixar ele na medida certinha aqui, 45, você avance um pouco para cá, ó, para poder essa pisada aqui não ficar muito estreita. Então, o que é que você faz? Você, tipo, daqui para aqui, você mede 50 centímetros, em vez de 45. Então, o degrau vai ficar um pouco maior. Aí vai apertar mais para cá, vai ter um espaçozinho a mais aqui, ó, nessa parte. A mesma coisa cá, ó, você pega daqui para cá 50 centímetros e o degrau fica um pouco mais confortável aqui. E o que sobra para cá, né, que é aí os 40 centímetros, é o suficiente, porque ele tem espaço dos dois lados. E o degrau intermediário é mais tranquilo. Então isso aí são detalhes que você pode ajustar. Tem detalhes aqui que você pode personalizar, né, de acordo com a sua experiência, de acordo com o gosto do cliente e tal. Por exemplo, o cliente quer uma pisada aqui mais confortável nesse degrau daqui, né? Aí você, com sua experiência, vai falar, não, vou usar esse recurso e tal. Isso aí é questão de patamar, você pode fazer o ajuste, né? Porque o que importa é a quantidade de degraus, né? E você precisa também fazer ele, que o degrau daqui fique igual ao de baixo, para não ficar uma coisa desproporcional. Beleza? Então aqui, nesse caso, você conseguiu calcular uma escada em L. E eu vou te falar quais foram as medidas principais que você precisou encontrar e é o que você vai precisar encontrar quando você estiver na obra. Que é o quê? Medida de piso a piso, que nesse caso aqui foi 3 metros. O comprimento aqui, né, que você tem disponível, né, que é 3,20. Aqui a largura também que tem disponível aí no local. Aí a largura do degrau, né? Isso aí você vai saber de acordo com o vão que tem disponível, né? Ou se o vão, por exemplo, é um vão aberto, de acordo com o projeto ou o gosto do cliente. Ele vai, por exemplo, não, mas eu quero uma escada de 1,20 m. Então, tem espaço para isso? Tem. Então, você vai seguir o gosto do cliente. Não é isso? Então, beleza. Essas aqui foram as principais medidas. Piso a piso, largura e comprimento, largura do vão que vai passar a escada. E com essas medidas você percebe que você consegue desenhar toda a escada antes de dar qualquer risco na parede. Você já consegue fazer isso. E quando você pega a prática, isso aqui você faz rápido. Ainda mais se você pegar ali um rabisco, desenha, faz o L, né? Faz esses detalhes e tal. Pronto. Fica fácil. Ok? Com a prática, vai ficando cada vez mais fácil, você vai tendo mais macete. Para dar continuidade, tenha em mente, você precisa entender qual é o padrão, né? O que é que precisa fazer em cada escada para poder executar. Beleza? Aí você pode estar pensando, beleza, Mateus, eu entendi o modelo, eu entendi o cálculo aí e tal, mas eu não tenho ferramenta, né? Deixa eu te falar uma coisa, isso não é um problema, sabe por quê? Porque as minhas primeiras escadas, as minhas primeiras 4 ou 5 escadas, não lembro exatamente, eu usei ela com a ferramenta que eu vou te mostrar aqui. Deixa eu pegar ela aqui que eu vou te mostrar qual foi essa ferramenta. Aqui, voltei. Essa aqui, ó, foi a minha primeira ferramenta. Então, provavelmente, muitos de vocês já devem ter essa ferramenta em casa ou conhece alguém que possa emprestar ou até mesmo alugar. Isso aqui é uma serra mármore. Mas, claro, você utiliza aí um disco apropriado para poder cortar madeira, para não pegar aquele disco dentado e acontecer algum acidente. Então, para começar, você não precisa de muito, né? Até mesmo com uma ferramenta dessa aí, você já consegue
executar suas escadas. Eu executei 4 a 5 escadas com essa ferramenta, mas aí com o dinheiro eu fui comprando outras ferramentas. Então, ferramenta não é desculpa. Agora, se você realmente não tem nada, eu vou te dar uma dica prática para você, né? Coloque as ferramentas que você precisa para começar dentro do orçamento da escada. Funciona assim: se você vai cobrar 3.500 numa escada, você tira aí 1.500 para poder comprar ferramenta. É bem simples. O próprio cliente, ele financia o seu crescimento. Você não precisa começar com tudo, né? Você começa com o básico, faz a primeira obra, a primeira escada, compra mais uma ferramenta, faz a segunda, compra outra, e assim você vai montando o seu kit de trabalho. É assim que todo profissional cresce, né? Foi assim que eu fiz. Foi assim que eu consegui comprar mais ferramenta e consegui hoje ter o meu kit de ferramenta, né? 3 kits de ferramenta, na verdade. Agora eu quero quebrar uma crença aqui, né? Ferramenta não é gasto, ferramenta é investimento. Gasto é aquilo que não tem volta. Ferramenta tem volta, volta em forma de serviço, volta em forma de dinheiro, ela volta em forma de autonomia, né? Você não precisa estar pedindo ferramenta para os outros. Então, muda essa mentalidade. Se você tem essa mentalidade, mude, né? Você não está comprando ferramenta, você está comprando capacidade de gerar renda. E isso muda tudo. Agora vem outra coisa. Dúvida comum, né? Mas, Matheus, para eu ter esse dinheiro, né, em mãos, eu preciso ter feito a escala primeiro, ou pelo menos de ter um cliente, né? E aqui que entra uma parte muito importante. Essa parte eu chamo de pré-venda, né? Que é o pagamento antecipado. E se eu te contar que mais de 90% dos nossos clientes fazem pagamento integral antecipado? Sim, eles pagam antes da escada existir. Assim como acontece com imóveis na planta, né? Você compra um apartamento que ainda nem saiu do chão. Isso se chama estratégia de venda, né? Que é chamado de pré-venda. Você vende primeiro, constrói depois, e eu quero te ensinar exatamente isso, né? Porque quando você aprende a vender antes de executar, você resolve logo 2 problemas de cara, né? O primeiro é a ferramenta, né? E é o fluxo de caixa. Você começa a ter dinheiro para poder pagar os meninos, pagar os ajudantes e tal, né? E você não vai estar tirando dinheiro do seu bolso, você usa o dinheiro da obra, né? Da escada, né? Mas como é que você faz isso? Calma, existe um caminho, né, que funciona assim, ó. Primeiro, né, você visita o cliente, né? Mede a escada, passa o orçamento, fecha o serviço e já recebe uma entrada, né? Normalmente essa entrada fica ali em torno de 30% a 50%. No nosso caso aqui eu pego até 100% do valor total. Exemplo prático, né? Se a escada custa 6.000, você entra com 2.000 ou 1.000 no bolso logo de primeira. Esse dinheiro é justamente para quê? Comprar ferramenta, comprar material, pagar transporte. E o que vem agora aqui é ouro, né? Agora você pode estar pensando, tá, mas eu estou começando, por que o cliente vai me dar dinheiro antes, né? Qual é a garantia que ele vai ter? Rapaz, o que é que eu faço? Eu faço um contrato básico, né? Mostrando seu CPF, endereço, e-mail, número de WhatsApp, o valor da escada, o prazo de execução, forma de pagamento e o mais importante, né? Caso o serviço não seja iniciado na data combinada, o valor da entrada é devolvido, né? Integralmente. Só disso aí você já passa confiança. Então, o contrato, para isso, é essencial e te dá garantia, e dá garantia para o cliente, né? Eu tenho um modelo desse de contrato pronto, né? Você só precisa preencher, né, com suas informações. Eu vou disponibilizar esse contrato lá na comunidade do Facebook. Se você tem interesse e ainda não entrou na comunidade, no final dessa aula eu vou disponibilizar o link, né, de acesso à comunidade. Agora, guarda isso. Cliente não é problema, a ferramenta não é problema, dinheiro inicial também não é o problema. Quando você entende o processo, tudo se encaixa. Agora, talvez você pode estar pensando aí também, tá, Matheus? Mas para usar essa estratégia, eu preciso ter cliente. E sim, você precisa. Mas deixa eu te tranquilizar aqui. Existe um processo para isso. Você não precisa ficar andando de porta em porta, não precisa implorar serviço, não precisa depender só de indicação.
Eu vou te contar aqui uma história. Essa história é do João, né, e da Paca, né, no interior, né? Antigamente muita gente tinha o costume de caçar. Hoje isso é diferente, mas naquela época era comum e tinha um animal, né, especial que todo mundo sabia, né, que era difícil de pegar, né, a paca. A paca, né, é arisca demais. Qualquer barulho no mato, ela some. Qualquer pisada errada, ela corre, né? Se sentir uma presença humana, desaparece. E aí João, né, esse personagem, ele achava que o jeito era sair procurando, né, a paca para caçar e tal. Pegava o caminho do mato, andava horas, fazia barulho sem querer, se cansava. Às vezes via um rastro, às vezes escutava movimento, mas quase nunca conseguia chegar perto. Quanto mais ele andava atrás da paca, mais parecia que ela fugia, né? Até que um dia ele viu uns caçadores mais antigos fazendo diferente. Eles não saíam andando pelo mato atrás do animal. Eles mudaram a estratégia. Em vez de procurar a paca, resolveram atrair a paca. Pegavam um cacho de dendê, né, que era uma comida que ela gosta muito, né? Colocava em um ponto estratégico, né, e deixava ali. Não era só um dia, era dias, né, semanas, né, sem barulho, sem correria, sem presença humana. Com o tempo, uma paca aparecia, depois outra paca, depois vinha mais. O animal criava um hábito de se alimentar ali e começava a ir sempre no mesmo horário. E aí os caras, eles montaram uma espera, né? Você já ouviu falar nessa expressão, uma espera, né? Ficavam quietos ali e a paca vinha sozinha. E aí eles pegavam elas. Foi aí que João entendeu. Paca não vem para quem corre atrás, paca vem para onde tem alimento, segurança e rotina. Naquele dia caiu a ficha dele. Não era sobre perseguir, era sobre preparar o ambiente. Agora trazendo aqui para o nosso serviço, né? O cliente ele é igual a uma paca. O cliente é igual a uma paca. Se você correr atrás dele, passa desespero, baixa preço, perde autoridade, velho. Vira só mais um pedido no trabalho. O cliente sente isso e foge. Mas quando você faz diferente, quando você aprende uma habilidade, valoriza, mostra resultado real, organiza seu trabalho, se posiciona como um profissional, cria confiança, você é como se você estivesse colocando o dendê no lugar certo, né? Você está criando um ambiente. E aí acontece uma coisa simples. O cliente começa a vir até você. Não porque você implorou, mas porque você se tornou uma pessoa atrativa, né? Então a moral da história: tem gente passando a vida inteira andando no mato atrás de cliente, cansado, aceitando qualquer preço, vivendo no aperto. E tem gente construindo o ponto de espera, né? Aprendendo mais, entregando o melhor, se posicionando, né? Se posicionando diferente dos outros. Um corre atrás da paca, outro cria o lugar onde ela aparece. E no fim, quem constrói um ambiente nunca precisa correr atrás de oportunidade, né? O cliente encontra você. Então, o meu objetivo aqui com você não é apenas construir escadas modernas. Não, esse não é só o meu objetivo. Mas sim mostrar como preparar esse ambiente, que servirá como um imã de cliente que estarão na fila para obter o seu serviço. Por isso, eu desenvolvi um método passo a passo para você atingir um objetivo de aprender a construir escadas de alto padrão e faturar até aí 30 mil por mês. Então, para você que está comprometido com essa jornada e quer dar um passo a mais para ter o meu acompanhamento, se prepare que em breve eu vou abrir inscrições para o método. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite ao máximo e continue aqui acompanhando essa série de aulas gratuitas, né, que estão acontecendo essa semana. Mais para frente, eu te explico com mais detalhes como vai funcionar esse acompanhamento pago. Beleza? Combinado? Então, na aula de hoje, eu te mostrei como atingir o seu objetivo, né, de construir escadas de alto padrão e faturar até 30 mil reais por mês, começando do zero, sem ferramenta e sem clientes. Na aula de amanhã, a aula mais importante dessa jornada, dessa série, eu vou te mostrar o GPS. O que é o GPS? GPS é um guia, né,
que te mostra o caminho. Imagine aí, imagine que você vai para um local e a pessoa manda para você, né, uma mensagem e fala: eu estou em tal lugar, né, um lugar que você nunca foi antes. Vem aqui me buscar. Se você for por conta própria, né, perguntando a um, perguntando a outro, entrando em rua errada, saindo, uma hora você vai achar, né, uma hora você vai encontrar. Quem tem boca vai a Roma, não é isso? Mas imagine aí que você tenha um GPS para poder ir nesse caminho. Se a pessoa mande a localização dela para você, não fica mais fácil? Não é só você colocar ali no seu GPS e seguir para chegar até lá? Então, é exatamente isso que vai acontecer. Só que muito além, porque você não vai ter só um GPS. Imagine que você tenha um GPS para te guiar e que você tenha uma pessoa ao seu lado que já foi esse caminho várias e várias vezes, que faz esse trajeto todo dia. Fica bem mais fácil, né? Às vezes o GPS coloca você em uma bocada diferente, mas a pessoa já sabe: não precisa ir por aqui não, pode ir por cá, porque o caminho cá é mais seguro e tal. Então, você além de ter esse GPS, você vai ter um acompanhamento, né? E eu vou te mostrar como isso vai funcionar na prática. E também tem alguns obstáculos, tem algumas dúvidas de vocês que eu vou separar e que eu estou pegando na comunidade, estou pegando lá no Instagram que vocês estão mandando para mim, e eu vou pegar essas dúvidas, né, que são as principais dúvidas de vocês, e vou tratar junto com vocês aqui amanhã. Beleza? Não perca essa aula de amanhã por nada. Eu te garanto que será uma virada de chave. Se você ainda não entrou na nossa comunidade exclusiva do Facebook, entre agora. É lá que eu estou acompanhando vocês mais de perto, lendo os comentários, respondendo as dúvidas e vendo, né, quem realmente está comprometido com essa jornada. É também onde a galera está postando os desafios, né, trocando experiência e se ajudando, né, como um todo. Então, clica aqui no link abaixo, né, e entra logo nessa comunidade, que é também nessa comunidade que eu vou disponibilizar o contrato, né, que eu tinha falado aqui anteriormente. E aí você já chega lá, já se apresenta, dizendo de onde você é e qual é o seu objetivo, né, com as escadas, e vamos fazer barulho. Tira um print aqui também dessa tela, posta lá nos seus stories, me marca. Vamos bagunçar aí essa internet. Beleza? Por quê? Porque quem caminha junto chega mais longe. E eu te espero na próxima aula. Até amanhã. Tchau, tchau. We always